para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos. Hoje eu vou contar sobre a história do Luiz Inácio da Silva. Aí você pode estar se perguntando, já ouvi falar dessa pessoa? Sim, é o Luiz Inácio Lula da Silva, agora ficou mais certo, né? Sim, o nome do Lula oficial mesmo é Luiz Inácio da Silva, beleza? Então eu vou contar a história do Lula. Então, eu vou falar Lula mesmo, vai ficar Luiz Inácio Lula da Silva, assim? Aí eu vou falar Lula pra ficar mais fácil, hein? Todo mundo conhece, né? Então, o Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, na cidade de Caetés, no interior de Pernambuco, né? No estado de Pernambuco. E o Lula, quando ele era criança, ele era bem pobre, na família dele era bem pobre. Basicamente, ele não tinha quase nada, então ele basicamente passava fome quase, né? E quando ele tinha 4 anos, o pai e a mãe do Lula decidiram vir pra Santos, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo. Aí o Lula veio tudo, mas na verdade, dá pra acrescentar uma parte ainda, que o pai do Lula teve um caso com a prima dele, né? A prima do pai do Lula, que seria assim. Aí teve um caso e veio pra Santos primeiro que o Lula, né? Que seria assim, a mãe dele, tudo, do Lula. Aí veio primeiro, depois de um tempinho, a mãe do Lula pegou os seus filhos, né? Que seria assim, que eu já vou falar essa partezinha rapidinho, daqui um pouquinho, né? Pra ser certo. E vieram aqui pra Santos, né? Que seria assim. E o Lula tinha 7 irmãos, ou seja, os pais do Lula tiveram 8 filhos, né? Somando com o Lula. Então era bastante coisa, né? Então o pai do Lula veio primeiro pra Santos, depois a mãe do Lula pegou os filhos que tinha lá e trouxe pra Santos, né? Que seria assim. Beleza? E basicamente o Lula teve que trabalhar desde pequenininho, né? Ele meio que fazia uns biquinhos assim, pra ganhar uma graninha, né? Que seria assim, pra ajudar a família, né? Que seria assim. Só que aconteceu, então quando a mãe do Lula veio pra Santos, né? O pai do Lula já tava aqui tudo. Aí meio que descartou a esposa dele, que seria assim. Falou, não quero mais não. Ele separou da mãe do Lula, né? Que seria assim. E falou, não quero mais brincar não. Fica aí, né? Que seria assim. E ele separou dela e depois casou com a prima dele, né? Que teve um caso tudo. E teve mais 13 filhos. 13 filhos. E caramba, coisa pra caramba, né? Só que um morreu quando era pequeno e o Lula tinha basicamente 19 irmãos, né? Então, coisa pra caramba, né? Você reclamar, eu tenho 2 irmãos aí. Ah, é chato pra caramba, eu tenho um irmão, tudo, sabe? Eu tenho 3 irmãos, tudo fica reclamando. Imagina 19 irmãos. Você é louco, né? Coisa pra caramba. Também dá pra acrescentar uma coisinha, um pequeno probleminha, né? Quer dizer, um grande probleminha, né? Pra ser mais certo, que o pai do Lula, ele gostava de pular cerca, né? Pra quem entendeu, ele gostava de namorar outras mulheres, que seria assim, no casamento, né? Que seria assim. E pulava cerca, né? E também ele teve alguns outros filhos, né? Que seria assim, com outras mulheres. E chutam que ele teve 26 filhos, né? Alguns falam que foi 22, outros falam que foi 25 filhos, mas chutam que é 26, né? Só que isso aí não tem registro, né? Que ele tem 26, né? 25, por aí. Só falam que ele teve, né? O pai do Lula, né? Que seria assim. Então, como eu tinha falado, o Lula basicamente trabalhava desde pequeno, né? Ele tinha que trabalhar pra tentar juntar um dinheirinho pra ajudar a pagar as despesas da casa, né? Que seria assim. E o Lula, ele morava numa casa, só que na casa dele não tinha água, né? Então ele tinha que caminhar quilômetros para pegar água para levar para sua casa. Algumas vezes ele tinha que andar 10 quilômetros ou 20, até 20, né? Pra ser mais certo, pra pegar um balde de água, assim, né? Pra trazer água pra casa, né? Então, pensa, você andar 20 quilômetros aí só pra pegar água, né? Fica meio ruim, né? O Lula começou a fazer também bicos, né? De ajudante, né? Pra ser mais certo, só pra ganhar o dinheirinho pra ajudar os seus pais, né? Pra ver se dá pra dar uma melhorada, né? Que seria assim. Com 12 anos, ele começou a ajudar pedreiros, os caras que mexem com pedra, né? Eu tô usando os caras que faz casa, né? E também trabalhava em mais alguns locais para ganhar mais dinheiro, né? Tipo o Julius, que seria assim, Todo Mundo Deu Cris, né? Ele tinha 5 empregos. Quem não conhece aí aquele seriado Todo Mundo Deu Cris, né? Que o pai do Cris, o Julius, né? Tem 2 empregos, né? Aí todo mundo fica falando, o cara tem 2 empregos, é o Julius, né? Pai do Cris. Então, ele tinha uns 2, 3 empregos, né? Tipo o Julius. Quando o Lula fez 14 anos, ele começou a trabalhar numa fábrica que fabricava pregos e parafusos. E foi aí também que ele teve pela primeira vez a carteira assinada, né? Só que também teve um grande problema, que ele sofreu um acidente em uma máquina que basicamente esmagou o seu dedo, né? O dedinho da mão esquerda, né? O dedinho que ele não tem, sabe? Então esmagou o dedo dele e ele teve que esperar 4 horas para o chefe da firma, meio que assim, da fábrica, né? Pra chegar pra levar ele pro hospital. Só que os médicos viram que o dedo dele não tinha meio que mais salvação, então decidiram por retirar o resto do dedo do Lula, né? Que, tipo, destruiu 80% do dedo dele, então os caras, pô, nem adianta consertar, né? Já prejudicou o dedo, não tem como mais arrumar, né? Então, melhor tirar tudo fora, né? Que seria assim. Então, meio que amputaram o resto do dedo do Lula, né? Com isso, o Lula recebeu uma indenização, ou seja, recebeu um dinheiro, assim, do patrão dele, né? De 350 mil cruzeiros. Hoje, seria R$2,85. Seria quase nada, né? Mas na época lá, nossa, é tipo ganhar 300 mil reais, sabe? 350 mil reais. É porque é dinheirão do caramba, né? Hoje é 3 reais, basicamente, assim. Quase 3 reais, né? Coisinha de nada, quase, né? Aí foi passando tempo, foi passando tempo. E em 1964, o Lula começou a comandar greves de trabalhadores e virou um dos principais líderes da criação de uma união de sindicatos. O Lula sabia levar o povo para greves, pois tinha um senso de liderança bem grande, e com essas greves feitas por ele, começou a chamar a atenção dos chefes de indústrias e fábricas, né? E
começou a dar problema pra eles também, problema econômico, as coisas assim. Os caras pararam de trabalhar pra fazer greve, então ficou meio ruim, né? Em 1969, o Lula virou o líder da União dos Sindicatos e aumentou ainda mais as greves que ele comandava, né? Ele começou a ter mais greves, assim. Começou a chamar mais gente, né, pra fazer as greves. Em 1972, o Lula foi preso e ficou até 1974, quando ele foi solto. Aí você pode perguntar o que ele fez. Ele assaltou um banco e ele assaltou junto com a senhora que não sabe quem ganhou ou quem perdeu. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O Lula foi preso com a Dilma e os dois tentaram assaltar o banco e não deu muito certo e foram presos. Aí ficou 2 anos preso aí, basicamente, né? Quando os dois foram soltos, eles começaram a querer entrar na política, né? Depois de um tempo, eles meio que entraram e criaram o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Em 10 de fevereiro de 1980, o Lula criou e fundou o PT, Partido dos Trabalhadores, né, que eu tinha falado lá. Em 1982, o Lula mudou o seu nome para Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que antes era Luiz Inácio da Silva e agora ficou Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele meio que acrescentou o Lula pra ter mais reconhecimento, né? É tipo o codinome dele. Você não sabe o que é codinome? Codinome seria o seguinte, né? É tipo, por exemplo, você vai numa guerra, pra você ficar falando, seu nome é Rafael, Daniel, Roberto, você falar, loiro, altão, sabe? Meio que seria assim. É baixo. Você inventa uns apelidinhos assim, tipo olho torto, sei lá, meio que seria assim. Só pra não ficar falando seu nome, né? Tá que os inimigos estão ouvindo, né? Aí pelo menos você consegue disfarçar um pouco, né? Que seria assim. Aí não fica tão ruim assim. Aí esse Lula seria o codinome do Lula, né? Que seria assim. Ou do Luiz Inácio da Silva. Ele fez isso aí de mudar o nome porque ele teria mais apoio do povo e dos trabalhadores. E também, no mesmo ano, ele ajudou nas diretas já, onde foi um movimento para acabar com o governo militar, né? E voltar com a democracia no Brasil, né? Que na época do governo militar, só os militares que eram eleitos, né? Em 1985, o governo militar acabou, né? Caiu. E o Lula começou a se preparar para fazer uma campanha de presidente, né? Em 1989, o Lula tentou ser presidente, mas ele ficou em segundo lugar. Fernando Henrique de Mello, onde o Lula já começou a ficar meio bravo, né? Falou, caramba, eu queria disputar aí e não deu certo. Em 94, né? 1994, ele tentou de novo, mas ficou em segundo colocado de novo, perdendo para o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, né? O FHC, ou Fernando Henrique Cardoso, tudo, só ganhou porque ele teve apoio de muitos chefes de indústrias e fábricas. Os caras ficou com medo de colocar um ex-sindicalista no poder do Brasil, né? Vai que esse cara aí mexe alguma coisa, então melhor evitar. Em 1988, o Lula tentou de novo ser presidente, só que aconteceu, perdeu de novo, ficou em segundo colocado, perdendo para o Fernando Henrique Cardoso, né? O FHC de novo, né? Pelos mesmos motivos de 1994. Os caras estavam com medo aí de que o Lula ganhar e sobrar pra eles, que seria assim. Aí o Lula ficou, não é possível que eu vou perder de novo. Aí em 2002, o Lula tentou ser presidente, aí finalmente ele ganhou, né? Depois de tentar várias vezes, ele ganhou. Ele derrotou o José Serra e quando ele subiu no Planalto para fazer seu discurso, ele falou: "E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganhei o meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país, companheiro, e eu não sei de nada." E começou a ter mais apoio do povo, né? O povo começou a gostar dele. Em 2006, ele se reelegeu e ganhou de novo do José Serra, né? E em 2010, o Lula apoiou a Dilma para ser presidente, né, do Brasil. E depois que acabou o seu período de presidente, né, em 2010 virou palestrante. E em 2016, o Lula foi acusado de desviar 1,5 bilhões de reais dos cofres públicos, desvio de dinheiro. E aquele negocinho lá meio que seria assim, te dou um dinheirinho extra aqui, uma obra de uma estrada vai custar R$1.000, só que eu te dou 1.200, tipo um bônus pra você, assim, né, que seria assim. Mas esse cara faziam isso e enriqueceram 1,5 bilhões de reais aí, né? É sacanagem, né? Ele foi acusado de ter semi-faturado o sítio de um amigo dele, de Atibaia, né? E também do seu triplex do Guarujá, né? Em São Paulo. Em 7 de abril de 2018, o Lula foi preso por corrupção e ele foi solto em 8 de novembro de 2019, quando o STF mudou a lei e liberou o Lula, né? As pessoas que foram presas em segunda instância podiam ser liberadas, que seria assim. O Lula meio que melhorou um pouquinho o SUS. O que é o SUS? Sistema Único de Saúde, né? Ele meio que melhorou um pouquinho o SUS e também ele criou o Bolsa Família, quer dizer, criou entre aspas, assim, porque ele meio que roubou a ideia do outro cara, que seria do Fernando Henrique, né? Que seria assim, o FHC, né? Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique tinha criado esse Bolsa Família. É tipo um auxílio para as pessoas pobres, né? O governo dava meio com valor para cada filho do casal, né? Então, se
se o casal tinha, tipo, 10 filhos, o governo ia dar um dinheirinho pra esse casal, né? Podia valer de 100 a 120 reais, assim, por filho, né? Pra dar uma ajudinha, tipo um bônus que seria, assim, de salário, né? Tipo assim, só que o cara ia trabalhar, por exemplo, ele ganhava 1.200 reais, por exemplo, assim, e tinha 3 filhos, então ele ganhava mais 300, então ele ficava com 1.500, né? Então tinha um boninhos, assim. E o Lula, que eu falei que o Lula roubou a ideia, ele roubou do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique que criou, né? Só que o Lula falou, não, eu que fiz o negócio aí. E o Lula também fez o Minha Casa Minha Vida, né? Ele dava casas para os mais necessitados, né? E com isso, o Lula ficou conhecido como o pai dos pobres, né? Beleza? Ah, também dá pra se falar que o Lula, ele criou o Foro de São Paulo na década de 90, né? 1990, né? Ele criou o Foro de São Paulo para ajudar os governos da esquerda, né? Pela América Latina, né? Do México para baixo, que seria assim. México, Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, sabe? Mesmos países assim. Então, se Foro de São Paulo é para ajudar os países de esquerda, né? Que seria assim. Beleza? Então, essa foi a história do Lula, ou Luiz Inácio Lula da Silva, ou Luiz Inácio da Silva. Então, muito obrigado por todo mundo que me ouviu até agora. Então, tchau!